Começar então, professor Kleber Gaúcho, e falar de uma derrota dolorida, porque a gente olhava e o Grêmio tinha vários motivos para entregar muito nessa partida, né, professor? Estreia em casa, esse reencontro com o torcedor, um jogo em que uma vitória poderia fazer passar o adversário e ficar bem colocado no grupo. Faz um primeiro tempo dos dois times meio abaixo, né, em termos de qualidade do jogo em si, mas muito disputado, e faz o gol, professor. O quanto aquele gol no começo do segundo tempo, o balde de água fria gelou demais o time? Na realidade, eu acho que contribuiu para tudo que veio a seguir, né? Nós entramos desconcentrados no segundo tempo, né? A equipe do 15 se aproveitando dessa desconcentração aí da nossa equipe em relação ao início da segunda etapa. Chegou o gol num lance ali que infelizmente o nosso zagueiro também escorregou, porque dava para ter cortado a bola assim, estava quase no pé dele e ele acabou escorregando, a bola passou, né? E o atacante da equipe do 15, o Tanque, acabou finalizando bem. E ali nossa equipe meio que se perdeu também na situação de propor jogo, de partir para cima da equipe do 15, de ter o controle do jogo, né? O fator anímico deu uma baixada e em alguns momentos também nós precipitamos nossas tomadas de decisões, né? Errando passes, errando alguns lances em situações que a gente precisa evoluir e melhorar. Em termos de velocidade, professor, o time está longe do que a tua expectativa em termos de conseguir fazer essa bola mais reta, conseguir fazer uma jogada mais aguda, ou foi teu pedido essa bola mais trabalhada, fazer rodar mais a bola entre os jogadores? E um segundo ponto, a marcação sob pressão, que funcionou tão bem lá contra o Vossen, aqui foi opção não fazer, abrir mão dela em grande parte do jogo? A realidade é o seguinte, pessoal, depois que nós fizemos o gol, eles entraram no 3-5-2, são situações táticas diferentes, tá? Eles no 3-5-2, o que acontece? Primeiro que você falou de rodar, aonde sempre ficava livre eram os nossos laterais. Então a gente no início da construção fazia isso, circulava a bola para entrar no lateral do lado contrário sempre que estava livre. E a maior parte do primeiro tempo foi assim, com a gente recebendo com o nosso lateral livre. E a partir dali tinha que construir de uma maneira melhor até do que ocorreu. Mas tanto é que a jogada sempre pegava o lateral do lado contrário livre. Então a gente rodou bastante essa bola por conta da maneira tática do adversário, né? A situação de velocidade hoje, praticamente nós tínhamos um Wallace voltando, né, e tinha que ter cuidado, ele até entrou mais cedo por conta da saída do De Paula, mas a gente tinha a orientação do departamento médico para que ele jogasse apenas uns 20, 25 minutos no máximo, né, pela condição dele. E aí a gente entrando no time com o Di Maria, o Wallace, o Di Maria, o Wagner e o De Paula, é uma situação de jogo ganha-se em altura, né? Ganha-se em jogada de conexão, né? De aproximação, mas se perde um pouco em velocidade. Aí é características de atletas, né? Tanto é que depois nós botamos até o Wallace antes, o Marcondelli, para tentar agilizar mais o jogo por dentro, né? Dar um pouco mais de velocidade, de dinâmica de jogo. Mas a ideia era justamente isso em relação à situação do adversário que entrou com 3 zagueiros, né, e com os dois alas. A situação da marcação num bloco alto, muito em conta talvez do primeiro gol que a gente fez, e a gente recolheu também em relação ao adversário, porque quando eles jogam com os dois no 3-5-2 com os dois atacantes por dentro, a nossa sobra da maneira que nós estávamos era o nosso lateral do lado contrário. E eles gostam muito de jogar essa bola, fazer um jogo de transição. A gente estudou bastante a equipe adversária e por conta disso, desse jogo de transição, eles buscam muito a bola, né, às costas da nossa linha. Para a gente não ficar tomando essa bola e gerar desgaste, nós fizemos uma marcação intermediária, só que aí acabamos baixando demais em alguns momentos na linha abaixo, né, o que também não era o ideal. Mas até então estava controlado. Eles não tiveram oportunidades assim no primeiro tempo, né, porque estava controlado. Nós baixava a linha também, eles não tinham
muita opção. O problema não foi o baixar a linha, o problema foi a gente não conseguir sair bem quando a gente recuperava a bola. Então não é o problema você baixar a linha, você pode baixar a linha sem problema nenhum. O problema é que quando nós recuperávamos a bola, nós não conseguimos acertar esse contra-ataque, essa nossa transação ofensiva. Nós errávamos o passe, ou nós perdíamos a bola, e essa situação que não encaixou. Professor, você falou nessa saída não acertar, né? O que faltou para acertar? Talvez um extremo, faltar os extremos pelas pontas para conseguir dar mais velocidade pelos lados. Até o Di Maria citou na entrevista para a gente que apenas uma bola chegou para ele, né? Talvez falta esse extremo para a equipe do Grêmio? Cara, assim, ó, nós temos... A situação não sei. Talvez, não sei se os extremos conseguiriam dar essa condição pra gente ali, né? O que eu vejo é que foi uma noite infeliz que erramos mesmo, né? Porque quantas vezes também a gente vê em treino esses mesmos atletas conseguindo fazer corretamente essa saída. Então erraram hoje, infelizmente, não conseguimos acertar. Nós, né? E é nós, não é nunca o atleta somente, somos todos nós, né? Quando se ganha, ganha todo mundo. Quando se perde, perde todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco. Acho que foi mais situação de erro mesmo técnico, independente de ser atleta A, B ou C, né? Porque depois nós trocamos também, colocamos os outros atletas que tinham um pouco mais de dinâmica, mais os pequenininhos, mais velocista, né? Porque também era um cuidado nosso em relação ao 15 de Jaú, eles tinham os atletas muito altos. O Áquila, 1,90m e poucos, um do zagueiro, o outro zagueiro, Denilson, 1,88m. O Kelly lá, 1,88m também. Então, nós também igualamos essa situação de altura com os três da frente ali, né? O Di Maria, o De Paula, né? O Wagner, tentar também ter uma equipe forte de altura, né? Então, eu vejo muito mais como uma tarde e noite infeliz em relação à parte técnica mesmo do atleta, independente de ser A ou B, né? Porque com as trocas também os atletas... infelizmente também que entraram também não conseguiram dar essa dinâmica que a gente queria, né? Ô, professor, o que dá para fazer diferente para que aconteça, não, na verdade não aconteça essas falhas, né? Numa tarde ruim, não aconteça uma noite ruim contra os dois próximos adversários que em tese são superiores tecnicamente? Cara, nós acreditamos no nosso grupo, nós temos que trabalhar mais agora em cima dessas circunstâncias, né? Trabalhar em cima daquilo que a gente percebeu, principalmente nesse jogo aqui em casa, porque é difícil, triste quando você perde um jogo diante do seu torcedor, na sua casa, né? Mexer no fator anímico também dos atletas, né? É aquela situação de dar a palmada e assoprar, né? A cobrança ela existe não só para com eles, mas conosco também da comissão técnica, buscar os acertos aí e ir para esse jogo decisivo já. Nós vamos para o nosso terceiro jogo na competição, né? Vai ser a 4ª rodada, mas já começam a se tornar jogos decisivos, né, relacionados à nossa condição dentro da competição.